Bom dia, gente, bem-vindos. Hoje nós teremos aqui um minicurso com o professor Domênico Unguiur, com o tema Esquizoanálise e Extremismos Políticos. Então, esse evento está sendo organizado pelo grupo de pesquisa da Câmara dos Deputados, vinculado ao Centro de Formação. E estamos no grupo de pós-graduação e estamos estudando afetos e política. De que forma isso tudo impacta, né, o ser humano, e a gente vem estudando isso há algum tempo, e esse é o terceira edição dos Encontros de Micropolítica. Nós já tivemos aqui em Brasília o professor Peter Paul Pelber, no ano passado, no primeiro semestre, falando sobre o tema do livro dele, Crise e Insurreição. No segundo semestre, nós convidamos o professor Roberto Machado, da UFRJ, que veio falar sobre Deleuze. E hoje nós estamos aqui com o professor Domênico, né, que vai falar sobre o tema que a gente está vendo aí. Então, falar rapidamente sobre a nossa agenda, né? Vamos começar daqui a pouquinho. Vamos direto até meio-dia. Às 14h30, nós retornamos. Às 16 horas, teremos um intervalo para um coffee break rápido. E, às 18 horas, a gente prevê o encerramento do minicurso e teremos um coquetelzinho para o lançamento do livro do professor Domênico. Tá? Eu queria que vocês confirmassem a presença, inclusive com o e-mail na lista de presença que está com os nossos colaboradores. E a gente vai haver emissão de certificado, ao final, para os presentes. Tá? Então, vou passar a palavra para o professor Erivelto, que faz parte do nosso grupo de estudos, é professor da UNB, atua na área de filosofia e também é psicólogo, né? Então, professor Erivelto, pode apresentar. Obrigado, Simone. Bom dia, pessoal. Bom, eu cheguei ao grupo por um encontro bastante feliz que eu tive com o Maurício, que é o coordenador, e no fundo, o grupo tem se dedicado, ao longo desse período, a investigar essa conexão entre afetos e política, um pouco nessa perspectiva de que, no fundo, a substância relacional da política, ela é afetiva, né? Então, a ideia nossa é tentar, né, averiguar, do ponto de vista teórico, né, que tipo de mobilização dos afetos as circunstâncias políticas atuais nos apresentam, ou seja, com que efetivamente a gente se confronta quando se dedica, digamos assim, a essa abordagem da política, né? Uma abordagem que, do ponto de vista da história da filosofia, não é exatamente nova, quer dizer, né, pelo menos desde o impacto da obra do Spinoza, né, a gente tem esse referencial de tentar pensar o conteúdo, né, da política como sendo de matriz afetiva, fundamentalmente, né? Mas é claro que essa renovação, né, que a recuperação da obra do Spinoza recentemente trouxe, né, isso colocou um conjunto de novas questões, sobretudo do ponto de vista de como conceber as configurações de poder, né, e as formas de existência específicas, né, com as quais a gente tem que se confrontar atualmente. E, bom, nesse sentido, foi que nos pareceu de suma importância ter a possibilidade de discutir com o professor Domênico, né, a compreensão, né, e, sobretudo, digamos assim, a elaboração teórica e o engajamento prático, né, porque há uma convergência muito clara entre, né, a perspectiva esquizoanalítica, né, e essa concepção que a gente poderia talvez chamar de espinosista da política, né, fundamentalmente, né, via o trabalho que o Deleuze e o Guattari foram desenvolvendo aí desde os anos 60. Tá? Então,
em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a generosidade do professor Domênico de vir ministrar esse minicurso, né, porque, para a gente, é uma oportunidade, né, para quem já teve a oportunidade de ler o livro dele, né, vai ser uma oportunidade, talvez, de debater, né, colocar questões, tirar dúvidas, etc., né, e, para quem ainda não leu, talvez seja uma espécie de apresentação que vá despertar o interesse na leitura. Tá? Bom, o professor Domênico ele é formado em Psicologia pela USP, onde ele fez também o mestrado e doutorado em Psicologia Social, com um estágio, né, de doutorado sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona, né, e ele tem um pós-doutorado também na Espanha, na Universidade de Santiago de Compostela. Né. Atualmente, ele é professor lá da Universidade Federal de Goiás, né, no Departamento de Psicologia. Né. E, bom, pertence à Sociedade Brasileira de Psicologia Política, não é isso? E tem uma obra já bastante extensa, né, de publicação nessa área sobre psicologia política. E, bom, para não tomar mais o tempo, né, eu passaria logo a palavra, então, ao professor Domênico, agradecendo de novo a disponibilidade. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, do Grupo de Pesquisa Afetos e Política, agradecer o Maurício, o Erivelto e os que eu conheci hoje. Né, eu acho que é uma oportunidade muito boa estar discutindo temas tão relevantes da atualidade e, principalmente, né, com profissionais, grande parte doutores, né, que trabalham na Câmara dos Deputados, aí tem essa iniciativa de fazer um grupo de pesquisa, tem um mestrado, né, fazem, além de estudos, muitas pesquisas com professores e pesquisadores, estudantes da UNB. Então, acho isso muito rico, porque eu não conhecia, né, eu achava que pesquisa geralmente era mais na universidade, mas a gente vê que podemos fazer em muitos espaços. Bom, a minha trajetória, eminentemente, é na psicologia política, né, então, na minha fala, a ideia é apresentar alguns conceitos, mas conceitos que a gente possa analisar o presente, analisar o que estamos vivendo hoje, né? E, então, vai ser mesclada de tanto conteúdos teóricos, como reflexões sobre a atualidade. Hoje de manhã, a gente vai apresentar brevemente o campo da psicologia política, brevemente a esquizoanálise, e discutir o capitalismo, a produção da subjetividade capitalista. Por que somos o que somos hoje? Porque amamos o consumo? Ou porque sofremos tanto, enquanto, na verdade, ou enquanto a promessa do capitalismo é que fôssemos felizes com esse consumo e trabalho? Né? Aí, de tarde, a gente vai discutir agenciamentos psicopolíticos, de certa forma, é um conceito que eu proponho, articulando a esquizoanálise e a psicologia política para pensar as práticas, né, de forma geral, e chegaremos no tema principal, que são os extremismos, né, os extremismos políticos, que é um pouco o cenário que enfrentamos na atualidade, tanto no Brasil como no mundo. E aí, no final, né, para não ser um final tão pessimista, vendo essas pesquisas eleitorais que nos trazem um certo desânimo, a gente vai discutir, pensar uma proposta micropolítica, pensar possíveis linhas de fuga ou linhas de luta para que a gente possa intervir melhor nesse cenário conturbado. Então, mais ou menos, a nossa agenda é essa, só que, como vocês podem colocar pergunta, podem se manifestar, a gente sempre pode, às vezes, tomar alguns desvios. Né? Eu preparei alguns slides, mas eu não vou ficar fixo a eles, porque a ideia é que a gente possa pensar além do que já está estruturado. Aí, como eu vinha dizendo, a minha área de pesquisa é na psicologia política, mas eu nunca fui tão demandado em dar palestras fora da minha faculdade como nesse período. Eu sempre dei bastante palestras fora, né, quando me convidavam, mas sobre esquizoanálise, temas gerais, mas sobre psicologia política, que é algo que muito pouco valorizado no Brasil. Agora foi algo inédito, né? Algo inédito porque também estamos vendo algo inédito na situação política atual. Essa divisão, essa polarização, esse apoio a um discurso da barbárie, a um discurso da exclusão, tomou tal proporção que, de certa forma, todo mundo está chocado. Todo mundo está chocado. Então, só nessa semana, esse é o terceiro evento que eu venho, né?
mas também já fui para outros estados. Inclusive, devido a esse medo, né, a essa questão de extremismos, inclusive eu vou dar um curso de doutorado na Colômbia em abril do ano que vem, né? Então nunca esse tema da psicologia política foi tão demandado assim. E eu acho interessante, mas também porque é um sintoma desse mal-estar que estamos vivendo, né? Então acho que o nosso compromisso, a nossa tarefa hoje é refletir, fazendo um diagnóstico do presente e pensar que possíveis saídas podemos ter, né, que possíveis elaborações a partir dos nossos campos de atuação, né, porque temos filósofos, temos cientistas políticos, psicólogos aqui, e cada um pode contribuir com a sua heterogeneidade, e a heterogeneidade para a gente sempre é positiva, né? Bom, então, começando pela psicologia política. Psicologia política, de certa forma, é o patinho feio da psicologia. A psicologia não gosta muito dos estudos sobre política e os cientistas políticos não gostam muito dos psicólogos aqui no Brasil. Então, quando eu vou em evento de cientistas políticos, geralmente, quando eu vou falar, as pessoas já abrem assim, uma cara de desânimo, ligam o celular, falando, eu vou ficar ouvindo esse psicólogo falando. E aí eu sempre me sinto um pouco discriminado. Mas, por outro lado, eu dou uma dose de razão para os cientistas políticos, porque os psicólogos também, muitas vezes, individualizam o fenômeno. Os psicólogos, muitas vezes, psicologizam os laços sociais, que também é um equívoco, mas também, obviamente, a gente faz a crítica que não se deve sociologizar o indivíduo, né? Então, a gente tem que conseguir ficar trabalhando esses dois campos. E, na psicologia, muitas vezes, assume-se um discurso da neutralidade. O psicólogo tem que se abster de intervir, o psicólogo tem que ser neutro, as ciências humanas têm que ser neutras, né? Mas todo mundo sabe que o discurso da neutralidade é um discurso ideológico, porque nunca assume-se uma neutralidade estrito sensu. Sempre o pesquisador se posiciona, o seu olhar sempre é intencionado, né? Por quê? Porque em todas as relações as forças estão atuando. Sempre há relações de poder. Então, na medida que o cientista social ou psicólogo fala assim, eu não gosto de política, eu quero me abster do poder, na verdade, ele está querendo se alienar dessas relações de força que ocorrem a todo momento, né? Então, obviamente, o campo da psicologia política estará implicado em discutir esses processos de poder, essas relações de forças que atuam em todos os espaços sociais ou mesmo no corpo do indivíduo, no qual a gente tem algumas combinações desse par psicologia e política. Não, o primeiro aspecto, que é mais recente, né, vem dos anos 80 no Brasil, seria a assunção de uma psicologia politizada, né, porque se a gente faz uma crítica à psicologia, à prática histórica, muitas vezes se coloca que a psicologia é um aparato disciplinar das elites ou da burguesia, seja nos processos de adaptação, de domesticação e etc., né? Algo da lei do psicólogo é interessante, né? A lei que normatiza a profissão, e a lei do psicólogo, que é de 62, é uma das primeiras leis para a psicologia do mundo. Se não me engano, é a segunda ou a terceira, né? Então, tem as funções privativas que só o psicólogo pode efetivar, né? E a linha D do artigo 13 é uma função muito interessante, né? Porque, então, é uma função privativa do psicólogo solucionar problemas de ajustamento, né? Então, o que é solucionar problemas de ajustamento? Se alguém não se enquadra na normalidade, podemos ter práticas e técnicas para ajustar esse indivíduo, né? Então, já é uma função privativa bastante conservadora, né? Bastante retrógrada, e que, obviamente, a prática da psicologia atualmente vai na contramão disso, né? Bom, então, com os anos 80, né, com o período da redemocratização do país, assume-se, né, uma postura política, uma postura implicada socialmente, e uma das associações que foi importante para esse discurso foi a ABRAPSO, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, né? Tanto que a psicologia social brasileira ela é muito diferente da psicologia social do hemisfério norte do planeta, né? Então, a nossa psicologia ela é mais qualitativa, ela assume um projeto ético-político, se implica nos processos de investigação e intervenção, enquanto
a psicologia social do hemisfério norte do planeta é mais quantitativista, é mais positivista. Inclusive, eu fico brincando, né, as pessoas se sentem mais cientistas, né, cientistas tentando ter trabalhos laboratoriais e assumindo esse discurso da neutralidade. É uma psicologia politizada. Desse par, psicologia e política, também pensamos nas políticas da psicologia, né? Então, nas políticas da psicologia, é um pouco isso que eu estou desenvolvendo. Quais são os regimes de poder, os regimes de forças que determinada disciplina de saber assume para o seu entorno social. Então, obviamente, não só a gente pode pensar em políticas da psicologia, como políticas das ciências políticas. Se a gente pensar a ciência política norte-americana da década de 30, ao estudar movimentos sociais, assumia uma postura política muito clara, né, que era entender os movimentos sociais para controlá-los. Então, tinha todas aquelas técnicas, né, de inserir um membro ali que fosse minar o movimento social de dentro, que não é coincidência, anos 50, 60 e 70, foram táticas do FBI e da CIA para minar movimentos de esquerda, movimentos guerrilheiros na América Latina inteira, né? Então, obviamente, se a gente estuda as políticas da psicologia, ou se a gente pensar as políticas das ciências humanas, veremos que, infelizmente, há uma história um pouco negativa, né? Há uma história que está muito mais compromissada com a captura e com a normalização do que com a potencialização dos povos, a potencialização das pessoas, a autonomia, né? Porque, obviamente, quem já leu um pouco de esquizoanálise sabe que um dos princípios caros a nós é a autonomia, né? É a potencialização dos coletivos e dos indivíduos. E uma coisa que eu sempre falo, né, inclusive nessa história da psicologia, essa história política da psicologia, a gente tem uma relação muito clara com a ditadura. Inclusive, tivemos psicanalistas que foram torturadores do DOPS, né, e que é um quadro assim que temos que sempre relembrar, né, relembrar para não repetir. Bom, desse par, psicologia e política, o mais claro dos estudos, né, é isso que se chama de psicologia da política. Então, todo mundo já viu estudos de psicólogos ou psiquiatras querendo entender o fenômeno político, e no meio disso tem estudos bons, estudos muito ruins, né? Estudos com viés ideológico muito fortes. E um exemplo é a obra do Freud, a obra social do Freud, né, a Psicologia das Massas, de 1921, O Mal-Estar da Civilização, de 1930, aí o Totem Tabu, de 1913, né, que fala sobre os fundamentos da civilização. Essa obra social do Freud deu fundamentação para toda uma psicologia da política psicanalítica, né? E um texto que eu cito aqui, né, é a biografia política que o Freud e o diplomata inglês Bullitt fez sobre o presidente Woodrow Wilson, né? E o Woodrow Wilson, né, foi o presidente do Tratado de Versalhes, né, o presidente norte-americano, e o presidente que possibilitou que a Alemanha fosse espoliada pela França e pela Inglaterra. Então, o problema de pesquisa do Freud, ao escrever esse livro, foi: por que será que os Estados Unidos, que era a potência mundial do fim da Primeira Guerra, permitiu que a Inglaterra e a França espoliassem a Alemanha, tornando essa miséria que a Alemanha, infelizmente, sofreu, né, os espólios da guerra, e foi essa precariedade material que permitiu a ascensão de um discurso nazifascista, né? Então, o problema era esse, né? Se Estados Unidos era a grande potência, por que permitiu que Inglaterra e França ganhassem os espólios? Então, Freud e o Bullitt, aí quem conhece um pouco a história do Freud, sabe que foi o Bullitt que levou o Freud para a Inglaterra, senão Freud iria para câmaras de gás, tal como suas irmãs foram, né? Ele não conseguiu salvar as irmãs, só levou as filhas e os genros, né? E aí eles escreveram essa biografia política porque o Bullitt acompanhou essas negociações. Eu estou citando mais por questão histórica, né, e de interesse para a ciência política. Mas é um livro ruim, né? É um livro ruim por quê? Porque reduz toda a questão de conjuntura internacional, conflito geopolítico, para uma relação edipiana do Bullitt com seu pai. O pai do Bullitt era um pastor que era muito inteligente, mas tinha uma educação bastante rígida com o filho. Então, o que o Freud e o Bullitt concluíram é que o
o presidente norte-americano repetiu uma postura masoquista que tinha com o pai, mas com o chanceler inglês e francês. Então, por isso que deu essa balbúrdia no mundo, né? Aí é um livro tão estranho que está fora das obras completas do Freud, mas é um livro interessante. É interessante porque é uma das primeiras biografias políticas de um autor muito importante, né, para a psicologia brasileira, por mais que não seja psicologia, seja psicanálise, mas eu falo brasileira porque a psicanálise no mundo, né, hoje já não é muito mais estudada, né? A gente estuda a psicanálise, creio eu. O Brasil deve ser o lugar que mais estuda a psicanálise no mundo, aí depois a Argentina e a França, né? Aí o resto da psicanálise se tornou história da psicologia. Então, imaginem, que interessante, né? A gente tem um fetiche pelo Freud, né? É quase a Bíblia dos nossos colegas psicólogos e psicanalistas, mas em outros lugares do país, o Freud é colocado no lugar do Wundt, né? Ninguém leu Wundt, né? Ninguém leu o texto dele, mas sabe-se que ele criou o primeiro laboratório de psicologia fisiológica e fala assim, um dia teve o Freud, que estudou histeria, tal, e ponto, né? Isso que eu falo é verdade, né? E, por um lado, a gente que gosta de psicanálise, a gente acha isso divertido, né, que a psicanálise está virando peça de museu, mas, por outro lado, as causas disso são negativas, né? As causas é o grande crescimento da neuropsicologia. Então, a neuropsicologia está tomando todos os espaços, né? Então, até lembro um colega da Costa Rica, né, ele falando assim, minha vida inteira, né, ele quase se aposentando, era o psicólogos sociais contra a psicanálise no departamento. Mas, nos últimos 10 anos, os psicanalistas se juntaram aos psicólogos sociais para combater os neuropsicólogos, né? Isso é muito interessante, né? Esse confronto entre teorias, né? Porque marcam que concepções de mundo que estão se tornando hegemônicas, né? Bom, e a quarta combinação entre psicologia e política é a constituição de um novo campo de conhecimento, que é a psicologia política. Aí uma concepção tradicional de psicologia política desse autor, Salvador Sandoval, que é um norte-americano, ele é cientista político, né? E ele é um dos fundadores do campo da psicologia política no Brasil. Ele tem uma perspectiva assim um pouco mais cognitiva, né, mais consciencialista, no qual a psicologia política busca estudar a participação e o comportamento político na intersecção entre psicologia e ciência política. Então, de certa forma, busca investigar essas instâncias, né, o pensamento, as emoções e os fatores sociais, de forma geral, como determinantes do comportamento político. Diferentes campos para analisar esse mundo da política e referenciado pelo Estado, né? Então, essa citação está nesse livro de 2014, né, um livro que eu organizei conjuntamente ao Salvador, mas a gente vê que é uma definição um pouco mais, como eu poderia dizer, um pouco mais norte-americana, né, um pouco mais próximo até da psicologia da política, né? Mas aí a gente vai discutir um pouco mudanças de definição, porque é um pouco a minha proposta, né, como pensar uma psicologia política esquizoanalítica. Mas algo de interessante, né, porque ele tem uma postura aberta, né, uma postura eclética nessa questão do referencial teórico, e então a psicologia política visa estudar muito mais o campo, os fenômenos políticos, do que ficar ortodoxamente seguindo uma linha teórica. Então, a gente vai ter analistas do comportamento, vai ter psicanalistas, vai ter um grande leque de teóricos estudando psicologia política, né? Mas a gente vai discutir um pouco mais o que é isso, né? Só alguns autores de referência, né? Eu não sei se vocês querem que eu cite um a um, talvez não seja necessário, né? Creio que não vou citar, né? Mas eu só posso dar o geral, né? De certa forma, os alicerces da psicologia política têm como finalidade o estudo do comportamento das multidões, né? O comportamento das multidões no que se refere à regressão das massas, né? Então, a massa não era vista do ponto de vista positivo, mas sim como algo que diminuía a capacidade intelectual das pessoas. Então, um marco para a psicologia política é o Le Bon, e o Le Bon, como um pensador
do fim do século XIX com o século XX, era um pensador eugenista, racista e de elite, tanto que ele falava, né, a gente tem que estudar as massas para controlá-las, né, então tem uma visão muito negativa, né, do comportamento dos movimentos sociais, só que a gente não pega, por exemplo, o Voltaire, e o Voltaire ele já tem uma visão bem positiva das multidões, né, as multidões com possibilidade de agenciamento e produção. Então, só um pouco colocando essa questão do viés, porque é o viés que seguimos nesse sentido de entender para controlar, né? Então, tem esse primeiro aspecto das massas, o segundo aspecto relacionado a isso do fascismo, né? Seja com o Reich ou com a Escola de Frankfurt, do Adorno e etc., né? E o outro terceiro aspecto são das atitudes sociais. Então, pesquisas para compreender as atitudes das pessoas em relação a determinados grupos, para tentar modificar essas atitudes. Então, aquelas escalas, né, de atitudes em relação ao imigrante, ou atitudes em relação ao inimigo. Então, tem uma coleção, né, chamada American Soldier, o soldado americano, feito na época da Segunda Guerra, né, que era um pouco esse trabalho de tentativa de mudanças de atitudes dos soldados, né, frente ao inimigo. E, claro, né, isso está relacionado a questões de persuasão, né. Então, a persuasão era algo bastante estudado, é bastante estudado na psicologia política mais norte-americana, e no Brasil a gente acabou retirando do currículo a questão da persuasão, mas já esteve presente no currículo mínimo da psicologia, né. Bom, vale a pena citar aqui essa última linha, né, a obra do Adorno e companhia, né, o Levinson, Sanford e Frankel Brunswick, que é a personalidade autoritária. Esse é um marco histórico para a psicologia política, porque foi uma pesquisa com o método Quali-Quant, foi encomendado pela Associação Israelita Americana, com a finalidade de pesquisar sobre o autoritarismo para evitar a eclosão de novas lideranças autoritárias. Então, era essa agremiação de judeus nos Estados Unidos, muito preocupado que surgisse um novo Hitler por aí. Claro, essa preocupação é muito relevante, porque é o que vemos no Brasil, surgindo esses novos fascistas, né? Então, contrataram cientistas políticos americanos, principalmente o Levinson, do qual Adorno chegou depois, porque o Adorno foi um refugiado alemão no período da Segunda Guerra nos Estados Unidos, né? Só que o Adorno ele encabeça a publicação, porque o sobrenome dele começa com A, eles colocaram em ordem alfabética, né? E também porque era o mais famoso. Mas é uma pesquisa muito interessante, porque eles fizeram entrevistas clínicas de profundidade com psicanalistas das pessoas, né, para conseguir traçar esse perfil do conservadorismo, etnocentrismo e fascismo. Além das entrevistas clínicas, né, muita observação, e depois criaram uma escala quantitativa. Então, vocês já viram, né, a escala do etnocentrismo, a escala do fascismo, né? Então, de certa forma, foi o quê? Utilizou o método clínico para conseguir mapear determinados traços e criou uma escala de avaliação da personalidade para conseguir massificar esse instrumento, né? Então, quando foi publicado a personalidade autoritária, foi algo assim bastante relevante, tanto pela problemática como pelo método. E, em 6 anos depois, já houve 200 publicações referidas a esse livro. 20 anos depois, já houve 2.000 publicações sobre personalidade autoritária. E, até hoje, esses estudos do autoritarismo, né, nos permitem pensar sobre esse populismo e esses discursos neofascistas que estão aí. E, obviamente, né, o autoritarismo também está como fundamento do interesse da psicologia política. É claro que, naquela época, a gente falava em autoritarismo, hoje falamos mais em neofascismos, em extremismos, né? Extremismos é um pouco a palavra da moda, né? Mas, assim, só um panorama para pensarmos de onde que essa psicologia política nasceu. E o que é interessante é que a gente critica, né, a psicologia política norte-americana como positivista, etc., né? Mas foi na psicologia política norte-americana que tiveram os seus maiores frutos, mas seus maiores frutos devido aos imigrantes, aos refugiados europeus, né? Então, esses refugiados europeus, alemães, ou Max Sheriff, Muzaffer Sheriff, que é turco, né? Eles criaram uma outra psicologia social quando foram para lá, né?
Então, é muito interessante como que foi, né, essa fuga de cérebros para os Estados Unidos e como que mudou a sua própria constituição. Então, mesmo tendo esses alicerces desde o começo do século XX, fim do século XIX, a psicologia política se constitui como campo apenas em 73, muito recentemente, né, com a produção do seu manual, que é aquela questão, né, como que um campo se estrutura, se eu crio um campo novo, né, quais são os elementos necessários. E, no caso, o manual, uma associação internacional, que, na verdade, é uma associação americana, né, o seu periódico e as disciplinas nas faculdades. Né. Então, você tem as disciplinas da faculdade nos Estados Unidos, é claro que também não está tão na moda a psicologia política lá, e trabalha-se muito com comportamento eleitoral. Né. Então, todas aquelas sandices do Trump, etc., podem ter certeza que não foi obra apenas da sua mente lunática, não tem nada de lunático, né? Não só de publicitários, mas muitos psicólogos políticos. Né? Então, diferente do Brasil, muitos psicólogos políticos trabalham nas campanhas e, claro, né, pensando nesses métodos de persuasão. Né? E, obviamente, também, né, se a gente pensa na postura do Bolsonaro, não é pura espontaneidade dele, também tem seus assessores ali, sempre falando o que ele deve expressar nos determinados lugares. Né? E, claro, né, a psicologia política não tem tanta aplicabilidade, exceto nessa questão do comportamento eleitoral, é um campo muito relacionado à pesquisa, mas também, eu estava lendo um texto de um americano, ele colocando assim, eu fui para a pesquisa porque ou eu ia trabalhar na CIA como psicólogo político, ou não trabalharia em nada. Né? Então, ele foi para a pesquisa. Então, isso é sério. Né? A CIA contratando determinados pesquisadores intelectuais porque teriam um saber mais eficaz para a repressão ou investigação social. Né? E eu não sei, né, se a gente tem psicólogos políticos na ABIN, né, na Associação Brasileira de Inteligência. Eu acho que não. Né? Bom, já na América Latina, a gente tem um quadro diferente. Como a gente teve todo esse período das ditaduras, das oligarquias, etc., a psicologia política ela vai nascer como uma resposta, ou como um apoio aos movimentos de oposição à ditadura, e muito ligado às teorias da libertação. Né? Então, a psicologia política brasileira e latino-americana vai estar de mãos dadas à pedagogia da libertação do Paulo Freire, à teologia da libertação. Né? Tanto um dos autores importantes, que é o Martín Baró, é um espanhol salvadorenho, que foi assassinado, né, pela oligarquia salvadorenha, ele era um frade dominicano e teólogo da libertação. Ou então a sociologia da libertação de Fausto Borda, sociólogo colombiano. Né? Então, havia um posicionamento político em prol dessas minorias sociais, pensando essas possibilidades de emancipação dos povos oprimidos. Então, já há um giro ali. Né? Então, a preocupação não é persuasão, mas sim como fortalecer, empoderar esses grupos que estão sendo expoliados no dia a dia. E o marco de fundação da psicologia política americana, latino-americana, né, é o livro com o mesmo nome, publicado apenas em 87. Então, assim, é um campo extremamente recente. É um campo que está em construção. Né, E sempre quando eu vou falar nos lugares, né, eu convido, eu clamo que as pessoas participem, publiquem na revista, façam pesquisas, intervenções, porque estamos construindo a nossa psicologia política brasileira e latino-americana. Bom, aqui algumas pessoas, né, famosas na psicologia política mundial, que trabalham participação política, populismo, etc. O Sabucedo foi meu orientador no pós-doutorado, né? É uma pessoa muito bacana, só que lá no hemisfério norte, no caso, o Clandermas e o Sabucedo, eles têm metodologias bem quantitativas, né, bem positivistas, e diferente do nosso cenário brasileiro, isso na psicologia, né, porque a ciência política também usa bastante métricas, usa bastante estatística, né, mas lá eles praticamente só usam estatística. E é interessante, né, porque são outros tipos de dados que chegam e é um outro tipo de psicologia que se pratica. Bom, no Brasil, a gente tem alguns núcleos de psicologia política por aí, mais no Sudeste e um pouco no Nordeste. Né? Claro, a gente está algumas faculdades dispersos, porque também,
como eu vinha falando, né, a psicologia política nunca esteve tão em voga como na atualidade. E a ideia, quando eu entrei na psicologia política, foi pensar assim, tá, então como a gente poderia pensar uma psicologia política esquizoanalítica? Quais seriam os referenciais teóricos para que a gente pudesse dar uma outra cara ou uma outra vertente para a psicologia política e, obviamente, entendendo que é uma corrente minoritária, né? Não seria algo hegemônico, e é o que eu vou trabalhar com vocês hoje. Então, primeiro, uma definição, uma leve definição que tem que ser retrabalhada, né? E alguns temas, né? Alguns temas que a gente tem que pensar que nos instrumentalizariam a partir da esquizoanálise para pensar os processos psicossociais. Processo de codificação, para mim, o principal, né, a questão do capitalismo e da subjetividade, a produção de uma subjetividade capitalista. Então, assim, essa é a parte principal para entender tudo, né, na minha opinião. E de tarde discutiremos isso, né, agenciamentos psicopolíticos, extremismos e micropolítica. Assim, caso alguém queira fazer pergunta, pode levantar a mão enquanto eu falo, né, mas no final, assim, mais ou menos 11h15, aí eu paro, e aí a gente pode deixar a discussão aberta. Eu preferiria que vocês se colocassem durante, mas eu sei que isso é um pouco inibidor, né? Dá um pouco de vergonha levantar a mão e interromper a pessoa falando no microfone, né?